Oi, hoje eu vim aqui contar o meu relato de parto. É, Quando eu tava com 38 semanas, eu já comecei a sentir bastante que estava próximo ao parto, né? Durante toda a gestação, praticamente, eu já sentia contrações de treinamento. E na última semana anterior ao parto, acho que a gente sente mais, né? Pesa o bebê, a gente sente alguns choquezinhos ali na pelve. E eu já tava sentindo esse peso mais que tava próximo, né? Mas ainda assim eu achava que, a primeira gestação a gente não sabe muito bem como funciona, já estava acostumada a sentir várias contrações, né? Então eu tentava não focar muito naquilo. Durante toda a minha gravidez, eu tinha muita falta de ar, muita azia e muito cansaço, né? Uma coisa que eu não esperava, porque eu sou magrinha, né? Então eu achei que ia ser tranquilo e ia ser muito de boa, não ia ter essas coisas e nada. Enjoo também. E eu fiquei até a hora de ter o meu filho. Aliás, depois que eu tive ele, eu ainda continuava sentindo um pouco de enjoo. A azia passou, mas o enjoo ele ainda persistiu por um tempo. E eu já começava, então assim, eu não conseguia comer algumas coisas, né? E ia muito ao banheiro, que é normal. Agora, próximo, no dia, a minha mãe estava para chegar. E no dia que ela chegou, eu falei, gente, eu tenho que dar uma geral nessa casa. Minha casa estava de perna pro ar. Eu trabalhava, né? E eu trabalhei até bem próximo, eu só saí já pra ter o bebê. E foi acumulando muito serviço, porque eu já ia pro trabalho na força da empurrada mesmo, né? Eu não tava conseguindo mais fazer as coisas que eu tava acostumada a fazer e tudo. Então, quando eu chegava em casa, eu só queria dormir. Então, nesse dia que a minha mãe ia chegar, né, já tava entrando ali para as 39 semanas, eu falei, eu vou deixar essa casa tudo ok, né? Só pra ficar algumas roupinhas poucas pra lavar e terminar de fazer a bolsa do neném e ficar tudo pronto. E aí eu peguei e fiz aquela geral na casa. E todo mundo fala que quando tá próximo de você ter o bebê, você fica com essa vontade. Mas eu não tava com vontade. Eu apenas trabalhei porque eu tinha que fazer mesmo. Eu limpei a casa, fiz aquela faxina e tal. E recebi minha mãe. Minha mãe chegou, ela chegou perto do meio-dia. E tava, pra mim tava tudo bem. Eu tava, né, normal, como sempre, sentindo aquelas contrações, mas nada diferente. E minha mãe até olhou assim pra minha barriga e ela falou, nossa, sua barriga parecia maior pelas fotos, né? Eu falei, não, mãe, é ângulo, né? Coisa de... é normal. E aí, mãe é mãe, né? E aí eu continuei fazendo as coisas como normal. E isso à noite, eu falei, mãe, a senhora tá cansada, vamos dormir, né? Ela até queria ficar conversando mais, mas eu tava assim, vamos dormir? Vamos. Quando foi, eu dormi. E eu sempre levantava várias vezes pra ir ao banheiro, né? Mas naquela noite foi diferente. Eu tava com um cansaço maior, porque eu tinha me esforçado mais. E eu deitei e eu dormi um sono bom. E aí até acho que foi assim, 1 hora da manhã. Eu acordei com vontade de ir ao banheiro. Mas eu acordei já assim, sabe quando você tá sonhando e você acorda pra ir ao banheiro, assim, senão você vai fazer xixi na cama? Então eu tive essa sensação. Inclusive eu tive um sonho bem parecido com isso. Eu sonhava que eu tava de frente para dentro de um rio, um riacho. E eu me via no sonho, né, dentro desse riacho. E eu acordei assim assustada e já saí assim rápido quase da cama, né? Mas eu já saí não segurando mais e já liberando assim algum líquido e sentei no vaso e foi aquela enxurrada. Só que até aí eu tava com muito sono e eu tava muito cansada e eu achei que eu tinha, sem querer, feito xixi na roupa, o que não tinha acontecido antes, mas naquele momento a gente fica tão assim que... Eu falei, eu fiz xixi na roupa, que bosta, nossa, que ruim, né? E troquei o pijama. E o pijama tinha sujado de uma secreção, né? Uma gosma, que é o tampão, eu acredito que seja o tampão. E tava uma coisa muito esquisita assim, só que eu tava com muito sono. E eu sou uma pessoa sonolenta, então eu meio que ignorei aquilo ali. Falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu sabia também que se fosse o tampão, isso pode acontecer alguns dias antes. Eu não senti dor nenhuma até esse momento. Então, eu falei, isso é tranquilo.
Mas fiquei um pouco encucada com aquilo pela quantidade de água que tinha saído na hora que eu sentei no vaso, que eu achava que era xixi. Voltei pra cama, troquei de roupa, voltei pra cama. Aí, depois de 1 hora mais ou menos que eu tava tentando dormir, eu não consegui voltar a dormir. Eu levantei de novo com a mesma sensação de que ia fazer xixi na roupa e eu tinha que sair desesperada pro banheiro. E não deu tempo de novo. E dessa vez saiu mais água, né, pelas minhas pernas. Acho que eu já tinha saído do tampão, então tava mais fácil. E saiu mais água. Não chegou a sujar a cama, mas sujou o chão e sujou minha roupa de novo. E lá no vaso saiu muita água de novo. Eu falei, não, isso aqui não é xixi. Eu não tenho condições de xixi, porque 1 hora atrás eu já fiz xixi. Eu não ia ter tanto de xixi pra fazer de novo. Realmente, isso aqui é a bolsa que estourou. Como a minha mãe tinha acabado de chegar de viagem e ela tava um pouco adoecida, ela tava um pouco inchada, os pés, ela tava sentindo muitas dores. Eu falei, não vou acordar minha mãe, porque senão ela vai dormir. E o parto não é rápido assim, então vou segurar a minha onda. E eu fiquei ali, sentindo aquelas dores Aí as dores começaram a partir da segunda vez que eu fui ao banheiro. Começou muito, muito de leve. Uma cólica assim, bem levezinha. Quem sente cólica menstrual forte, né, que eu digo, vai encarar de boa, né, essas primeiras dores. E aí eu comecei a sentir aquilo ali, sentia, demorava, mas ia aumentando, bem lentamente, mas ia aumentando, né. E todo momento eu tava indo ele fazer xixi. Quando eu sentia cólica menstrual, já tinha esse problema, né? Quando eu começava a sentir cólicas, eu ficava indo muito ao banheiro, queria até vomitar, às vezes de muita dor, né? Vomitar, dor de barriga. E eu comecei a sentir tudo isso, dor de barriga. Eu não senti náusea, não. E até pensei que pudesse sentir, né? Porque eu acredito que foi Deus, porque eu fiquei muito tranquila. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, mas eu não sei, eu acho que o Espírito Santo não estava comigo, porque eu estava muito tranquila. E eu tava nervosa, eu tava tranquila, sozinha, né? À noite acordei meu marido, falei pra ele, eu acho que a bolsa estourou. Ele acordou desesperado. Aí eu falei, mas eu não tô sentindo dor, tô tranquila. Aí ele voltou a dormir. Ele dormiu, eu fiquei lá sentindo dor sozinha. E aí eu andava pela casa, depois que começou as dores ficarem mais ritmadas e não dava mais pra ficar sentada. Então eu comecei a rebolar, quiquei muito, rebolei muito e ajudava demais. Isso foi o resto da noite toda, até amanhecer o dia. Às 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, minha mãe acordou, que ela acorda cedo. E aí eu contei pra ela o que estava acontecendo, mas até então eu não tinha certeza de se aquilo era trabalho de parto ou não. Eu falei, mas porque eu já vi falar que pessoas que ficam 3 dias sentindo dores assim, eu tava desesperançada, eu achava que, como não tava muito forte, eu achei isso aqui não é a dor do parto. Porque me falaram que a dor do parto era a dor da morte. Então, eu achava que a dor ia ficar insuportável, eu começar a chorar, né, eu começar a vomitar. Como acontecia comigo quando eu tava com cólica menstrual, por incrível que pareça. As dores eram piores. E aí quando a minha mãe viu que eu já tava muito inquieta, eu já não conseguia mais conversar uma frase inteira sem parar, sem andar pela casa, sem fazer alguma coisa, algum movimento, porque não dava mais. Ela falou assim, eu já vou vestir minha roupa. E aí então, tudo a partir desse momento para me conversar, eu conversava tudo assim, as frases picadas, porque já não dava mais para mim sentar e conversar, porque a dor era demais. Assim, vinha, não era grande, mas ela não dava muita pausa, né? E aí a gente se arrumou, fomos para o hospital. Eu moro em Brasília, nós fomos para o HMIB, que era um indicativo. Chegando lá no HMIB, eu já estava com 4,5 de dilatação, quase 5 já. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, eu aguentei até aqui. Então aquilo me deu um up, né? Porque eu pensava que tava menos, eu achei que tava bem pouquinho. Só que até chegar lá no HMIB, a gente pegou um engarrafamento. E isso foi muito bom, porque se eu tivesse chegado antes, eu não teria internado, porque o hospital, eles falou que se fosse por acho que 1 centímetro de dilatação, eu ainda não ia ficar. E aí, dentro do carro, a gente pegou um pouquinho de congestionamento, de engarrafamento, né, pelo horário de pico, e eu já fui piorando, né. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia, pra mim sair do carro até chegar lá dentro do hospital foi complicado, porque eu já não conseguia mais andar, né, muito tempo sem parar e sem, né, parar, respirar, rebolar pra dor passar. E eu pedia muito que me batesse nas costas aqui embaixo, perto do bumbum, assim, porque aliviava muito quando eu vinha a contração e batia ali, né? Eu acho que era, não sei se
se dizem que vai abrindo, né? Mas aqueles ossos ali, eles doíam muito. E aí, assim que eu coloquei o pé na recepção, a moça que pega as pessoas e faz a triagem, ela me viu, já me passou tudo na frente das outras pessoas que estavam lá, ela já falou, não, essa aqui é prioridade, já foi me passando pra frente lá, e eu fui já pra triagem enquanto minha mãe e meu marido faziam a ficha, né? Ah, não, a minha mãe entrou comigo, e meu marido ficou fazendo a ficha. E a minha cunhada também tava com a gente, só que só podia ficar uma pessoa, e a pessoa que entrasse comigo pra internação só poderia sair, acho que depois de 10 horas. Então, o meu marido trocou com a minha mãe. Depois que ele terminou de fazer a ficha, ele falou pra minha mãe ir pra casa que ele ia ficar comigo. E o que foi bom, porque minha mãe já tava muito nervosa nessa altura do campeonato. Como ela tava meio adoecida, ela não conseguia fazer as massagens nas minhas costas. Eu pedia e ela não tinha força, né? E meu marido teve que fazer praticamente até eu ganhar o neném. E aí, fez o toque, né? Que muitas pessoas já me assustavam, falavam que doía demais e não sei o quê. E graças a Deus eu nem senti. Eu só levei 2 toques e eu não sentia. Eu não sei se eu tava muito nervosa. Aliás, eu não tava tão nervosa porque eu sou bem diferente. Eu tava muito tranquila. Eu orei muito pra Deus me ajudar, me capacitar. Falava com meu filho na minha barriga no banho. Que ele tivesse paciência, que ele sabia nascer, né, que eu ia ajudar e que ele teria que me ajudar, que eu precisava dele também, que Deus ia nos conduzir. E que ele vinha com calma e que tudo ia dar certo. Então eu orava sempre no banho eu orava, de vez em quando eu lembrava também eu orava, na hora de dormir eu orava. E foi muito tranquilo, foi do jeitinho que eu orei pra Deus. E aí, lá se vão, né, fui internada, fiz o primeiro toque, troquei de roupa e fui pra esperar lá onde ficam as mães, né? Tem lá várias, eu não sei muito direito, parecem quartos, mas não sei dizer o nome. E agora eles falam que são parto humanizado, então eles não ficam muito assim, fazendo em cima das mãezinhas, né? E graças a Deus eu tive um atendimento muito bom, não me senti em nenhum momento maltratada, muito pelo contrário. A pessoa que me atendeu lá, as pessoas que me atenderam, todas muito calmas, né? E o que foi muito bom pra mim, porque não ficou me deixando nervosa, né? Inclusive, na hora que o bebê tava vindo, foi eu que pedi pro meu marido chamar a enfermeira, porque a enfermeira em nenhum momento ela foi lá. Aí, quando eu já tinha ido várias vezes ao banheiro, né? A gente sente a vontade de fazer cocô mesmo, mas assim, eu já tava fazendo desde a madrugada, né? Então, eu tinha visto vários relatos de parto, então eu sabia que quando o corpo começava a fazer força involuntariamente, é porque o bebê estava próximo de chegar. Então, eu falei, eu tô sentindo, né? Já fazia aquela forcinha assim, ouvi outras mães também fazendo isso. Então, eu falei assim, pode ser que ele já tá vindo, né? Isso eu não conseguia falar direito, tá? Eu nem conversava com meu marido mais, eu só vivi aquele momento. Eu tava ali, orando internamente e viver no momento, né? Esperando, porque eu tinha contrações muito próximas uma da outra. Então, eu não tinha muito tempo de estar conversando. Inclusive, eu tava com muito sono mesmo, porque eu não tinha dormido direito à noite, né? Eu deitei 11 horas e 1 hora da manhã eu já comecei a passar mal. Então, eu não dormi. E a gente sabe que no final da gestação, aliás, durante a gestação toda, a gente já não dorme bem, né? Então, eu já tava assim, exausta de sono mesmo. Eu tentava cochilar entre uma contração e outra, mas não dava tempo. E eu pedi essa 10 orando, meu Deus, deixa eu dormir só um pouquinho, porque eu precisava. Às vezes eu tinha vontade de chorar, porque eu queria dormir. Eu tinha medo de, na hora, eu não ter força, não ter, né? Porque você, quando tá com muito sono, às vezes você perde o controle do seu corpo, né? Então, eu falava, eu tenho medo, né? E eu fiquei muito tensa por conta disso. E aí, quando a enfermeira foi fazer o toque em mim, eu esperava assim, eu devo estar de uns 7, 8 de dilatação, né? Que a dor já tava bem assim, mas eu não tinha mais noção de tempo, então eu achava que tinha pouquíssimo tempo que eu tinha chegado, mas eu tinha corrido um pouco de tempo. E aí, ela falou, você acha que tá em quantos dias de dilatação? E aí eu falava, não sei, eu não conseguia responder. Aí o único número que veio na minha cabeça foi o número 8, eu falei 8, 8, eu repetia, né? Eu tava tão assim que quando eu falava uma palavra, eu repetia essa palavra. E aí eu falava 8, 8, e ela falou assim, não, você já tá dilatação total. Ai, menina, eu agradeci tanto a Deus.
Eu agradeci muito a Deus, porque eu já tinha chegado na dilatação total e eu não tava nem acreditando. E aí, agora chega a parte mais, né, que todo mundo tem medo. E ela falou assim, olha, só que seu bebê tá muito alto, então você vai ter que, eu acho melhor você descer, né, pra ter o bebê no banquinho que tem lá, tipo um banquinho com um buraco no meio. Porque é melhor pro bebê descer, né, como ele tava muito alto. Mas você, é escolha da gestante, tá? Aí eu falei, então eu acho legal também, eu também acho legal essa posição. Então eu só desci da maca e ela foi se preparar. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer força e minhas forças elas estavam muito curtas, né? Não dava tempo do bebê vir mesmo, né? Descer. Tava descendo muito devagarzinho e eu tava perdendo a força. Então ela falou assim, olha, você quer tomar uma ocitocina que vai te ajudar, vai te dar mais força, vai deixar a sua contração mais longa, porque você precisa de uma contração mais longa pro bebê sair. E aí eu fiquei com medo, porque todo mundo falava que o soro era o soro da morte, que doía demais. Aí eu falei, não, eu tô com medo, eu não quero isso. Aí ela falou assim, não, nesse momento ele é bom. É porque tem muita gente que aplica o soro no momento errado. Aí eu falei, então tá. Aí meu marido falou assim, é melhor você aceitar, né? Ele viu que eu já tava muito cansada, né? E ele falou assim, aceita, vai ser bom. Então ela colocou só um pouco e ela falou assim, vamos ver se vai ser suficiente. Aí elas me aplicaram um pouco, mas as contrações ficaram mais longas, mas não era o suficiente ainda. E aí o tempo tava correndo, né? E eu lá, aquela posição, meu Deus, tentando fazer tanta força. E aí ela aplicou mais um pouco. Pediu pra aplicar mais um pouco. Agora, quando aplicou a segunda vez, aí sim, foi assim muito bom, porque me deu um up, né? Me deu uma força assim que eu precisava de dentro pra fora pra conduzir ali. Só que mesmo assim o bebê ainda tava alto e não tava saindo, né? E aí eu fazia várias posições. Eu colocava o pé na parede, o pé na pia, o pé nela, o pé na maca. Eu parecia uma estrela do mar. Ela falou que eu parei parecendo uma estrela do mar. E assim foi, porque é, eu colocava muita força tentando ajeitar pra ver se o bebê vinha. E aí, graças a Deus, depois de acho que de alguns. Eu não tenho certeza, mas acho que foram 40 minutos, eu não sei, não lembro mais, tem que olhar. Ela falou que tava sentindo já o cabelinho dele, que ele tava vindo. Aí eu falei, ai, que bom. Aí agora tô tranquila. E detalhe, eu não tava sentindo dor alguma, porque eu tinha muito medo também de sentir o círculo de fogo que algumas mães falam que sente, né? Quando o bebê coroa de verdade, elas sentem um círculo de fogo. Eu não senti o círculo de fogo, eu não senti o bebê descer. Na verdade, eu não sentia nada além da contração. Eu não sei se é porque a contração já estava muito forte, mas a única coisa que eu sentia era minhas costas, assim. Doía muito as minhas costas. Eu não sentia dor muito na barriga, em outro lugar, mas nas costas, meu Jesus amado. E a vontade de fazer o bebê, né? Ou de fazer força para o bebê sair involuntário. E aí, enfim, o bebê desceu e ela sentiu o cabelinho dele. E depois de mais ou menos umas 3, 4 forças que eu fiz depois que ela sentiu o cabelinho dele. Eu não sei exatamente, porque isso é muito confuso ali na hora. Mas eu lembro que não foi exatamente na mesma hora que ela sentiu o cabelinho. E aí, então, ele nasceu. E quando ele nasceu, o que eu senti foi o líquido que veio junto, né? Acho que é líquido amniótico, que veio bastante, assim. Eu ouvi o barulho do líquido saindo. E também o cordão umbilical. Não sei por que eu sentia o cordão e não o bebê. Eu acho que foi depois que ele já tinha saído, na verdade. E é muito bom. Nossa Senhora, aquele momento que o bebê nasce, você renasce de novo. Parece que você estava morrendo e você viveu de novo. É como se. Eu não sei nem explicar pra você, mas é muito, muito bom. E aí eu tive uma crise de choro, assim, descontrolada, que ela, inclusive, ela achava que eu tava chorando porque o bebê não chorava, né? Ela pensou assim, ela acha que o bebê morreu, né? Porque não tinha aquela comunicação. Mas não, é porque eu tava realmente, assim, exausta e eu precisava pôr pra fora, né? Então eu chorei muito. E o meu bebê não chorou, ele foi um bebê muito tranquilo, ele nasceu inclusive com sono, tadinho, também tava com sono. E a minha placenta, depois de alguns minutos, ficou dentro, mas depois ela saiu também, não senti dor. Eu só senti uma contração ainda da placenta, acho que pra sair.
mas não senti dor dela sair. E eu tive laceração, mas também ali, eu recebi uma injeção pós-parto, que é a injeção acho que era para parar o sangramento, alguma coisa assim, para não dar hemorragia, acho que é isso. Na coxa, ali mesmo ainda que eu tava no chão, elas me aplicaram uma injeção na coxa. E elas me deram um bebê assim que ele nasceu, eu fiquei com ele todo o tempo aqui, né, pele a pele. E foi muito bom esse contato, porque você sente o bebê ali quentinho, sabe? E você sente que tudo aquilo que você sofreu valeu a pena. Que você sofreu não apenas no parto, mas a gestação inteira, né? Porque só quem é mãe sabe que não é punk. Então, aí você fala, agora o meu milagre tá aqui, né? Eu venci. Então, olha, é bom demais. E aí, cortaram o cordão umbilical dele, esperaram um tempinho bom, cortaram o cordão dele. E depois de um tempo, né, eles me ajudaram. Meu marido estava atrás de mim o tempo inteiro, me segurando, né? E aí depois ele foi com o bebê lá, né, para fazer os procedimentos. E eles me ajudaram a subir na maca novamente. Aí lá na maca é hora de fazer a sutura, né? Costurar lá. Mas também eu não senti nada, graças a Deus. Só senti a picadinha, claro, da injeção também, né? Que a gente sente da anestesia, mas assim, nem se compara, né? E às vezes eu sentia, né? Eu via ela puxando assim a linha, mas eu não sentia, porque eu tinha medo de sentir a agulha entrar na pele, né? Porque algumas mães contam isso nesse relato que sente a agulha entrando, saindo, e eu, menino do céu, pelo amor de Deus, né? Eu tinha muito medo. Então, assim, o que eu tiro de conclusão do parto, eu vi vários relatos de parto, muitos relatos de parto, e não só quando eu estava grávida, não só nesse período de gestação, né? Eu via muito tempo antes, porque eu sempre achei incrível como uma mulher ganhava um bebê, né? Porque eu tinha muito medo. E o que eu tirei de conclusão é que cada parto é um parto. Cada pessoa é única. E mesmo que eu tivesse outro filho, pode ser que não seja a mesma sensação, pode ser melhor, pode ser um pouco mais pior, mas que é único, mas que você tem que se entregar totalmente, inteiramente na vontade de Deus, porque Ele ajuda. E naquele momento é só você e Ele, minha filha, porque é um momento, assim, extremamente íntimo, né? E aí, depois que o bebê passa por todos os procedimentos, ele volta de novo para você, você vai pro quarto, né? E vem aí novas fases, né? As fases de você dar o peito. E também a amamentação não é fácil, assim, tem muita gente que não fala sobre, mas a amamentação é bem complicada, assim, né? E dói, mas melhora. Não é todas as mãezinhas que têm a capacidade, né, de passar por esse processo, que é um processo doloroso também. Quando o leite desce, o seu seio, primeiro seu seio tá ali tranquilo, depois o leite desce, seu peito fica enorme, né? E aí o bebê tá ali, ele vai sugar o seu peito. Você nunca passou por aquilo também, e ele começa a ter aquele atrito, né, da boca do bebê com o seio, e começa, então pode ter rachaduras, acho que a grande maioria tem, eu tive também, rachaduras, arde, sangra, às vezes tá quase cicatrizando, você tem que dar, às vezes você vai ter que deixar ele mamar mais no peito para dar uma folga pro outro. Mas uma coisa que me ajudou muito é você colocar o peito no ar livre, você não ficar só, porque você tem que pôr as fraldas porque o leite fica vazando, né? Mas quando você põe a fralda, você abafa o machucado, você deixa aquele machucado úmido, então ele não cicatriza tão rápido assim. E também pode dar fungos, né? Pode dar candidíase mamária. Então, você tem que deixar o seu peito respirar nesse período aí de amamentação, né? Do início da amamentação. Você deixar ele alguns minutinhos ali, ele ao ar livre, sem roupa, sem nada, para ajudar a cicatrização. E uma pomadinha sempre ajuda, né? Uma pomada de lanolina é muito boa. Na minha eu usei Bepantrix e foi ótima também. Depois é só você limpar, entendeu? Antes de dar na boca do bebê novamente, você dá uma limpadinha e, menina, alivia muito, porque a pele fica bem sensível mesmo. Mas então é isso, né? O relato de parto do meu primeiro filho, e que para mim o saldo dele foi maravilhoso. Eu diria que se fosse só o parto, eu teria uns 3 filhos. Mas para mim, o que realmente foi ruim foi a gestação, que eu não esperava, que eu achava que ia ser as mil maravilhas, mas
São 9 meses bem pauleira aí, viu? A mulher tem que ser sangue no olho mesmo. Tem umas mulheres que não sentem nada, claro, né? Tem umas mulheres que não enjoam, que não sentem azia, que não sentem nada. Mas eu senti azia até o dia que meu filho nasceu e eu senti enjoo 2, 3 meses, acho que 2 meses ou 3 depois que ele nasceu. E um lembrete também. Uma coisa muito importante que tem a ver, na verdade, com o parto. O que não ouvi ninguém falar e que aconteceu comigo, que é um problema que se chama fissura. Eu tive fissura vaginal por conta do parto, né? E eu não tive muito assim, eu tive meu filho no SUS, eu não tive muita orientação sobre o que estava acontecendo. E depois, né, de muito sofrer, é que eu fui descobrir o que eu tinha. E eu fiquei desesperada, porque eu achava que eu ia ficar daquele jeito pro resto da vida. É um machucadinho que dá lá na vagina, né, no canal, no caso. No canal não, na vagina, né? Que no meu caso eu ainda não sei se foi por conta do parto em si, né? Que abre, né? E aí pode ter um cortezinho ali. Ou se foi uma queda hormonal muito bruscas, porque, né? Você tá grávida, você tem um filho, são 1000 sensações ao mesmo tempo. E eu ainda tive outras coisas que eu posso falar em outro vídeo aqui, que me deixaram um pouco abalada emocionalmente. E pode ter acontecido isso, né? Só que foi 3 meses. A minha recuperação pós-parto durou 3 meses. 3 meses. E foi, assim, também bem complicado, né? E o povo fala que quem tem parto normal é tranquilo, sai do hospital, tá tudo bem. Comigo, eu tava só esperando por isso tudo bem, não aconteceu. E não tem nada a ver com os pontos da laceração, tá? A laceração foi tranquila. Eu não sentia dor na laceração, eu não sentia nada. Eu tomei a medicação que me passaram, eu passava a pomada e sarou no tempo certinho. Não tive nenhum problema. Os pontos da laceração caíram naturalmente, eu não precisei retirar, tá? Mas essa tal fissura, outro vídeo eu conto.